Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no canal do Aprendiz do Evangelho. Meu nome é Messias Pinho e hoje vamos falar sobre filhos pródigos. Hoje, capítulo 24 do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, escrito por Emmanuel, né? Chico foi a ferramenta que Emmanuel usou para trazer esse livro. Você lembra da parábola do filho pródigo? O que Emmanuel tem a nos dizer sobre isso? É rapidinho, é só esperar a abertura e a gente já vai falar sobre esse capítulo de hoje. Agora sim. Então, hoje, capítulo 24 do livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel, através das mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E o capítulo de hoje fala sobre filhos pródigos. Eu vou subir aqui a nossa arte. Aqui, perfeito. Mas antes, tenho que pedir, né? Não, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho de notificações, ajude todos os canais que divulgam e trazem a doutrina espírita para vocês, né, pelas ondas do YouTube. Que a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação, assim disse Emmanuel, pelo menos é uma frase atribuída a Emmanuel, né? Então vamos lá. Capítulo 24, filho pródigo, filhos pródigos. E ele começa com uma passagem da Bíblia, Lucas, no seu capítulo 15, versículo 17. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Está em Lucas 15, 17. E aí os comentários de Emmanuel. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Aqui Emmanuel nos coloca, porque muita gente lembra do filho pródigo, daquele pai rico, né? Mas há filhos pródigos em todos os campos da atividade humana. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade, através de aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. E em toda a parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos ganham e guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora em hora, e de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a essas. Se vocês lembrarem da parábola do filho pródigo que Jesus nos trouxe, tinha um homem rico que quis repartir o que ele tinha com os dois filhos. Um dos filhos, inclusive, falou que queria essa parte porque ele queria viajar, conhecer o mundo, enquanto o outro ficou com o pai, ajudando ele na vinha, né? E esse filho, depois que gastou todo o dinheiro em festas, nas mais diversas atividades, se viu pobre, sem condição nenhuma de sobrevivência, longe de casa, acabou sendo escravizado,
sendo tratado como lixo humano, comendo comidas de porcos, né? E ele fala na parábola que nem os porcos tinham uma comida tão ruim. E depois ele consegue retornar. E quando ele chega, o pai o recebe com festa, porque era o filho pródigo, o filho retornando ao seio do lar. O outro filho ficou com um pouco de inveja, né? Porque ele ficou com o pai trabalhando, né? E isso nos faz ver o seguinte: o quanto o Pai, Deus, se alegra quando um filho perdido volta ao caminho do bem. Temos outras parábolas, como, por exemplo, a parábola do bom pastor, da ovelha desgarrada. Em todas essas parábolas, Jesus nos traz a alegria de Deus, a alegria do Pai ao retorno do filho perdido. E aqui no texto, Emmanuel nos traz: o mundo permanece repleto de filhos pródigos e de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a essa, né? Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade enquanto a fome de paz me tortura o espírito? Me faz lembrar, e eu estou lendo Paulo Estevam, digo para vocês que eu estou muito tocado por essa obra que eu não tinha lido ainda. E na passagem do livro, nós temos Estevão, que era Gesiel, e Abigail, a irmã dele, que, tocados pelas palavras, pelo Evangelho do Cristo, se ficavam tranquilos, tendo fé na caminhada que a eles tinha sido imposta pelos problemas da vida, né? Costumamos usar o termo as vicissitudes da vida. E enquanto Saulo, de Tarso, antes de virar Paulo, com todas as benesses que o cargo que ele tinha na sinagoga o conferia, as amizades interesseiras que ele tinha, né? Mas o dinheiro, o trabalho, o quanto aquilo não lhe dava a paz que Gesiel, no caso Estevão, e Abigail, e outros que frequentavam a casa do caminho, tinham pela fé em Jesus Cristo. E é isso que essa frase eu acho que nos traz. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade? Ou seja, quantas pessoas sem terem, às vezes, tanto dinheiro, tanto luxo, tantas coisas que o mundo nos dá, mas são tranquilos, serenos. Enquanto outras pessoas, com tanto dinheiro, com tanto luxo, poder, tem a fome de paz que tortura o espírito. Eu acho que esse é o grande capítulo, é o grande detalhe que esse capítulo nos traz. Aqui, né? Caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui preço de fome? E aqui vocês veem o filho pródigo, né? Dissipando bens, dissipando saber, dissipando talento, dissipando tempo, dissipando saúde, dissipando oportunidades. Quantas vezes nós dissipamos tempo, saúde, oportunidade, saber, talento e bens em vãs atividades, quando poderíamos estar utilizando tudo isso para o auxílio do próximo. E aqui, né, do lado, o filho pródigo, né, voltando ao pai, só a verdadeira riqueza na paz, no trabalho de bem e na confiança de Deus. Quantos trabalhadores pequenos guardam o pão da tranquilidade enquanto a fome de paz me tortura o espírito. E aqui no centro, o filho pródigo, né, já passando por dificuldades, né, e a frase assim: dissipamos bens, talentos, tempo, saúde, oportunidades, e a fome de paz nos tortura o espírito. Nós não somos felizes. Muitos de nós não têm alegria alguma e não sabem por quê. Porque não encontraram ainda dentro de si próprio a paz e a serenidade que a fé em Cristo nos traz. Embaixo tem: o mundo permanece repleto de filhos pródigos e de hora a hora milhares de vozes proferem aflitas exclamações iguais a esta. Às vezes nós mesmos não sabemos o porquê, mas não temos a paz e a tranquilidade que gostaríamos de ter. Será que nós não estamos dissipando o nosso tempo, talento, saber, oportunidades
em coisas que não trazem nenhum significado para nós? Não percam no próximo capítulo 25, no próximo domingo, Nas Estradas. E volto a pedir, se inscrevam no canal Aprendiz do Evangelho, deixem seu like, ative o sininho de notificação, porque a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. E aqui no card não, aqui na descrição do vídeo, eu trago para vocês outros canais a qual eu participo e peço que vocês também se inscrevam, como o NED, onde nós temos uma roda de conversa toda quinta-feira sobre a vida no mundo espiritual. Nós já fizemos nosso lar, estamos finalizando Missionários, mas estão os vídeos lá gravados. Toda quinta-feira, 6:45, ao vivo, não transmitido pelo YouTube, é presencial, no Lar Espiritual Seara de José, aqui em Santos, na Evaristo da Viga 266. E também tem o link do podcast Despertando Consciências, aí sim, ao vivo pelo YouTube. Toda quinta-feira, às 21 horas, recebemos personalidades do mundo espírita ou não, onde nós conversamos sobre as dificuldades nossas no dia a dia. Nós trazemos sempre temas atuais. Então, se vocês quiserem também, se inscrevam em outros canais, existem vários, eu mesmo sou inscrito em vários, da FEB, da Rádio Defran, lá de Franca, onde tem programas maravilhosos de estudos. E o estudo é muito importante, porque o estudo nos traz, o conhecimento nos traz ferramentas para nos conhecermos. Imaginemos que nós vamos para um outro país, nós precisamos conhecer a sua cultura. Então, entendamos que aqui não é a nossa verdadeira casa, aqui nós estamos numa casa temporária. A nossa verdadeira casa é no mundo espiritual. Quando nós chegamos lá, que conhecimento de lá nós teremos? Que bagagem nós levaremos para lá? Isso é que é importante. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo domingo, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer.